bom dia. Que a paz esteja com todos. Aliás, já boa tarde, né? Estamos já na parte da tarde dessa segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Então, o assunto de hoje é a imprudência. Nós vamos ver algo que aconteceu com uma pessoa que ela fez algo imprudente. E o que é uma coisa imprudente? É quando você faz algo que não era para fazer, não é isso? Ou você sabia que deveria ter feito e não fez, ou também você fez sem saber, tá bom? Mas deveria saber. Pronto, é isso que nós vamos falar nessa live de hoje, tá bom? Vamos orar? Você que está comigo pode fazer os teus comentários, tá bom? Ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram também. E também eu te peço que você compartilhe essa live com os teus amigos também, com os teus familiares. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, meu Pai, te agradecemos por mais um momento, por mais essa live, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vida que está comigo, pelo Facebook, pelo Instagram, que vai também assistir esse vídeo pelo YouTube. Que o Senhor possa abençoar a cada um, meu Pai, no nome de Jesus. E que assim seja. Amém? Então procure aí o segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento, no capítulo 6. Nós vamos ler a princípio 2 versículos, tá bom? Os versículos 6 e 7. É uma história que você talvez já conheça, né? Se não conhece, vai conhecer agora, tá bom? Davi, ele queria trazer a arca da aliança para a capital de Israel, que naquela época seria Jerusalém. Então ele queria unificar o reino e achou conveniente, né, trazer a arca para Jerusalém. Tudo ok, mas a maneira que foi manuseada a arca da aliança, né, foi manuseada de uma forma errada e causou a morte de uma pessoa, meu amigo. Você vai ver que quando tratamos das coisas de Deus, há, amados, leis, há ordenanças que devemos segui-la. E não existe, amados, para Deus, aquela coisa de eu não sabia. Ah, eu não sabia. Por quê? Por que não sabia? É isso que nós vamos tratar nesse estudo de hoje, tá bom? Então, o segundo livro de Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim: E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. A arca aqui era a arca da aliança, que continha os mandamentos do Senhor, amados. E havia leis, né? Havia ordenanças a respeito do manuseio da arca. Não seria de qualquer maneira. E esse homem aqui tocou na arca e ele foi fulminado. Pastor, Deus ele não foi muito rude? Ele poderia ter visto que aquele homem tinha uma boa intenção, não queria que a arca caísse. Mas não é com boas intenções que as coisas de Deus elas acontecem, tá bom? Nós devemos sim fazer as coisas de Deus com a melhor das intenções. Fazer como a Bíblia nos explica, fazer o melhor para Deus. Mas, amados, Deus também ele requer que você tenha conhecimento da palavra de Deus. Muitas coisas você vai fazer para Deus sem conhecer. É esse ponto que eu quero bater. E você pode estar fazendo algo que não agrada ao Senhor. É como você dar um presente para alguém. Chegou o dia do aniversário do fulano, da cicrana,
Aí você compra, né? Você vai até o centro, você vai até o shopping, comprar um presente para aquela pessoa, para agradá-la. Mas, meu amigo, você não conhece ela. Aí você compra um presente que não agrada aquela pessoa. Muitas vezes é isso que um religioso, né? Um religioso que eu falo de uma forma até depreciativa, é aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus e não tem interesse. O que eu quero bater é nesse ponto, amados, da imprudência. Aquele homem, por ser de Israel, ele teria a obrigação de conhecer a lei. As pessoas que estavam ali, até mesmo Davi, teria a obrigação de saber que estava errado. Tinha duas coisas ali erradas, segundo a lei. Primeira coisa, levar a arca do Senhor num carro de bois. Não, a arca deveria ser levada nos ombros. Isso aí era lei. Eles deveriam saber disso. E segundo ponto, tocar na arca. Amados, nem mesmo os levitas, coatitas, eram autorizados a tocar na arca. Só quem poderia tocar nela com o maior zelo eram os sacerdotes. Então, por sermos cristãos, por sermos da igreja do Senhor, nós temos por obrigação de conhecermos o Evangelho. É, amados, inapropriado e não há nenhuma desculpa para uma pessoa que seja cristã e ela não conhece o Evangelho. Você já viu algum muçulmano que não conhece o Alcorão? Não teria sentido. Você conhece algum adventista que não lê os escritos de Ellen White? Não tem nenhum sentido. Todos os adventistas devem sim, são orientados a conhecer os escritos de Ellen White. Se estão certos ou não, não vou entrar nesses pontos, porque não é o objetivo de hoje. Vamos dizer que um espírita, ele tem que conhecer os escritos do Allan Kardec. E nós que somos cristãos, temos que conhecer o Evangelho. E quando eu falo Evangelho, não só o Novo Testamento. Devemos conhecer as Escrituras Sagradas, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. São 66 livros que nós devemos conhecer a fundo, para não incorrermos em erros e sermos tratados como imprudência. Você fez algo imprudente. Pastor, mas eu tive uma boa intenção. Meu amigo, como diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Nós devemos conhecer a palavra de Deus e fazermos as coisas segundo as Escrituras, não segundo a nossa própria vontade. É isso que Deus ele vai nos ensinar. A lei era bem clara, que somente um sacerdote poderia tocar na arca. Aquele homem tocou, até para socorrer, para não cair a arca, e ele foi fulminado. Foi morto. E todos ali ficaram espantados. É óbvio, né? Depois foram analisar bem os textos bíblicos e aí trouxeram a arca da forma correta. Mas teve que morrer alguém para acontecer isso? Será que vai acontecer algo na tua vida, amados, para você se despertar para a leitura da própria palavra de Deus? Vamos ver aqui o que é que diz o livro de Números a respeito da arca. Como ele errou e errou feio em não conhecer as Escrituras. Números 4, a partir do versículo 15. Ó. Números, volte alguns livros aí. Números é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, né? Eu lembro até do GeoND. Pastor, que GeoND é esse? Nem cabeleireiro eu sou. GeoND. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Joju, Josué, Juízes. Pronto, aí você já conhece algumas, né, a sequência bíblica. Vamos lá.
Números 4, a partir do versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, a partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário, não tocarão, nem mesmo os levitas, coatitas, que eram os levitas mais importantes. Eram os Gerson, Coate e Merari, os três filhos de Arão. Os Gersonitas, os Meratitas e os Coatitas. Dentre esses três grupos, os Coatitas eram os que trabalhavam na parte mais importante do tabernáculo. Então, naquele momento que eles iriam transportar, porque o tabernáculo ele não ficava em um lugar só. Quando a nuvem saía do lugar, eles teriam que acompanhar aquela caminhada. E esses coatitas, né, é que iriam desmontar a parte mais importante do culto judaico. Pronto. Mas eles não poderiam tocar, meu amigo. É muito forte isso aqui. Só quem poderiam tocar nas coisas mais sagradas eram os sacerdotes. Aqui, ó. Não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e Arão. Lembrando só que o Merari, Coate e os Gersonitas eram os filhos de Levi, tá bom? Filho de Levi. Continuando aqui. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, ó, não deixarei estipar a tribo das famílias dos coatitas, do meio dos levitas, mas isso lhes farei, para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão, porque eles são sacerdotes, né? E a cada um colocarão o seu ministério no seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Então, amados, nem mesmo os coatitas, nem mesmo os levitas mais importantes poderiam tocar na arca e nos utensílios sagrados, somente os sacerdotes. E pastor, ele fez isso para ajudar, amados. Não é assim que a obra de Deus ela funciona, tá bom? É de uma forma correta. Eu faço aquilo que eu me propus, não só me propus a fazer, como fui chamado para fazer, para que não incorra, né, em uma imprudência. Eu não posso ser imprudente nas coisas de Deus. Aliás, em nada que eu faço, amados. Eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser uma pessoa prudente. É mais importante uma pessoa prudente do que uma pessoa corajosa. Vamos falar em outros estudos, né, desse ponto, né? Como é importante a prudência. Você vai ver que é mais importante até mesmo do que a coragem. Uma pessoa prudente. Então eles foram o quê? Imprudentes, ó. E chegando à ilha de Nacon, estendeu a sua mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu, e ali por essa imprudência morreu, junto à arca de Deus. Por causa de quê? Da imprudência. E o que é que significa isso para esse texto? Ele deveria saber, amados. O que é que isso importa para mim e para você? Você já entendeu, mas eu vou chamar a atenção de novo. Um cristão, em tentar agradar a Deus de uma forma incorreta. Deus não vai se agradar, amados, apenas da intenção da pessoa, não. Ele vai se agradar da sua obediência à sua palavra. O próprio Samuel falou para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor, amados, fazer as coisas da forma correta, como Deus, ele colocou em suas regras. Aquele homem
tinha um bom coração, tinha sim, não era uma pessoa mal intencionada, mas ele agiu imprudentemente. Pastor, mas ele não conhecia. Amados, não é correto isso aí, tá bom? Não é justificativa a falta de conhecimento. Nós temos que conhecer bem a palavra. Vou dar outro exemplo aqui. Por que é bom você conhecer a palavra? Para não ser enganado. Há muitas, amadas. Há muitas seitas. Há muitos enganadores por aí. Que vendem falsas promessas. Por quê, pastor? Por que a pessoa é enganada muitas vezes facilmente? Por não conhecer, simplesmente. Vamos ver o próprio exemplo aqui do próprio Jesus Cristo, que passou 40 dias no deserto. Aí veio quem? Veio o diabo. E queria usar, né, aquele momento frágil do Senhor, porque não comia, porque não bebia. E tentou usar a palavra de uma forma deturpada, como muitos usam. Mas por que Jesus ele não foi enganado? Porque ele estava firme, ele conhecia bem as Escrituras. Aliás, ele é a própria palavra, ele é o próprio verbo que se fez carne. Vamos ver aqui, agora nos evangelhos. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, amados, é o primeiro livro do Novo Testamento. Procura aí. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. A partir do versículo 5. As tentações do diabo. Ele diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre ele o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí olha o que ele fez aqui, ó. Porque está escrito, está na Bíblia, que aos anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele deturpou o texto dos Salmos 91, tá bom? Salmos 91, versículos 11 e 12. Ele usou os versículos da Bíblia de uma forma deturpada. Ah, se lança daqui. Está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces. Aí o que foi que Jesus usou? Usou também a própria Escritura. Ele diz: disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aí, ele usou a Bíblia para se defender daquele ensino deturpado. Amados, você só vai se defender biblicamente dos ensinos errados. Por que existem tantos ensinos errados? Por que há tantas distorções? E eu falo até mesmo em igrejas que se dizem evangélicas. Ensinos, amados, heréticos. E o mais importante é isso, que eu quero que você entenda. Às vezes a pessoa está ensinando uma heresia. O que é uma heresia, pastor? É algo que não é um ensino bíblico. Pronto. Às vezes a pessoa está ensinando uma heresia, não é porque ela seja mal intencionada, não. Não é porque ela queira tirar proveito próprio. Ela está ensinando uma heresia porque não conhece a palavra. E eu estou falando isso que não é justificável. Ah, pastor, eu errei porque me ensinaram errado. Não, 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 não. Como é que eu vou saber o correto? Lendo as Escrituras, só as Escrituras. Então, há pessoas que usam justificativas, né? Os pais da igreja, o fulano, o cicrano, amados. A reforma protestante, né? Um dos parâmetros dela é só as Escrituras, meu amigo. Eu tenho que olhar o que está escrito nas Escrituras, ver se é o correto, para que eu possa seguir. Não estou falando mal dos pais da igreja, ou sei lá, tá bom? Ou do fulano ou do cicrano. Eu estou falando que a carta base são os mandamentos do Senhor, é as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Tá bom? O que o fulano escreveu ou deixou de escrever, o problema é dele. Se está correto, eu vou ter que averiguar. Lembra dos cristãos de Bereia? O apóstolo Paulo ensinava, eles anotavam o ensinamento e olhavam depois.
para saber se o apóstolo Paulo estava correto, meu amigo. Então, amados, a pessoa ela age de uma forma imprudente, mas não é justificável. Tá bom? Então, aquele homem morreu porque deveria conhecer a lei, que estava errado em levar a arca da aliança do Senhor em carros de boi. E tocar na arca, somente os sacerdotes poderiam tocá-la. É a lei do Senhor. Então, eu quero que você anote isso aí, ó. É injustificável que um cristão não conheça as Escrituras. É injustificável. Como é injustificável um espírita não conhecer os escritos do Kardec, ou o muçulmano não conhecer o Alcorão. Pelo amor de Deus, não existe isso. Se nós somos cristãos, se a nossa base é a Bíblia Sagrada, devemos conhecê-la do começo ao fim. Ah, pastor, olha, eu gosto mais do novo, do negócio de gosto mais ou não gosta. Não tem nada a ver isso aí não. As Escrituras são dessa forma. É da maneira que Deus, Ele ordenou. E devemos segui-la para obtermos a salvação no Senhor. Tá bom? Olha o que o próprio Jesus fala para a gente finalizar. Capítulo 22 do Evangelho de Mateus, que nós já estamos, né? Versículo 29, ó. Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, meu amado e minha amada, você deve sim conhecer as Escrituras para andar corretamente, amados. E ensinar corretamente, amados. Se você não aprender corretamente as Escrituras, você não vai poder ensinar as pessoas de uma forma correta e nem tampouco viver as Escrituras, viver o Evangelho de uma forma correta. Então é injustificável. Aquele homem morreu porque a Bíblia deixa bem claro, ele foi imprudente. Deveria conhecer, deveria sim, porque era de Israel. Deveria saber sim que estava errado. Ou então aquelas pessoas que estavam ali do lado dele, falar para ele: olha, está errado isso aqui. A arca da aliança deve ser levada pelos levitas coatitas nos ombros. E para tocar na arca da aliança somente os sacerdotes. Eles erraram, ele errou. E errou feio. Por isso morreu. Você não quer morrer. Você quer viver. Eu também quero. Então, siga as orientações bíblicas. Tá bom então? Eu vou já fazer essa oração. Se tem alguém que ouvindo essa palavra, talvez pela primeira vez você está no estudo da palavra, e você quer entregar a tua vida para Jesus agora, ou você quer se reconciliar, é isso que você quer? Então fecha os teus olhos aí, ora assim comigo: meu Deus e meu Pai, nessa tarde eu entrego a minha vida ao Senhor. Meu Deus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu não quero ser imprudente, eu quero ser prudente e obediente, meu Pai, à tua palavra, no nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Deus, abençoa o teu filho que entregou a vida agora para o Senhor. Perdoa, meu Pai, seus pecados. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, e que do livro da vida nunca saia. Eu oro também por essa pessoa que se reconciliou com o Senhor. Traz de volta ao coração a alegria, meu Pai, da salvação. Eu oro também por cada vida que esteve comigo durante esses momentos, que estão sempre comigo durante os ensinos do estudo da palavra, meu Pai. Traz paz a esses corações, no nome de Jesus. E que assim seja. Amém? A gente está finalizando, amados, mais um estudo da palavra. O próximo estudo será sábado agora, pela manhã. Tá bom então? Um abraço e até lá. Que Deus te abençoe. Amém.